Então, boa noite, alunos, boa noite, amigos. Esse vídeo é sobre o PET 300 anos. Então, os pontos que eu vou levantar aqui? O PET 300 anos são os 300 anos de Minas. O que é importante a gente falar? Que pontos que eu vou destacar aqui? Então, a arquitetura. A arquitetura que floresceu em Minas é a arquitetura barroca. Então, é um estilo de época. Quer dizer, é o gosto que havia em uma determinada época. O que caracteriza esse estilo? É a dobra. Então, por exemplo, o amigo meu, Anelito, tem um livro chamado A Aurora das Dobras. Ele analisa o poeta Arcade, até então nós chamamos de Arcade, Cláudio Manuel da Costa, como barroco, com os conceitos de Deleuze e Afonso Ávila. Então, aí falando de Afonso Ávila, esse cara é muito importante porque ele estudou essas igrejas barrocas mineiras e fez a relação da literatura com a arquitetura dessas igrejas. Então, se tem excesso de enfeite, tem excesso de adjetivo. Ele foi fazendo essas comparações, né? Então, se o interior dela é opressor, tal, tem uma teatralidade forte, ele associou com a hipérbole, com o exagero na literatura. E por aí vai. Então ele tem um livro muito importante, que é Os Resíduos Seiscentistas em Minas Gerais, e a filha professora da UFMG, Cristina Ávila, também tem o Espelho da Palavra, pegando esse tipo de comparação que é muito interessante, né? Então, aí a gente vai passar para as festas folclóricas e a culinária. Então, Minas tem festas como a Congada, a Folia de Reis e a Festa do Divino Espírito Santo. Essas festas são aceitas pela Igreja Católica e são festas sincréticas. Elas existem, no caso da Folia de Reis e da Festa do Divino, na Folia de Reis principalmente, existem manifestações semelhantes em Portugal. Então, a fonte que a gente pode pegar é o dicionário do folclore do Câmara Cascudo. Então, a Folia de Reis, ela refere-se à chegada dos 3 reis magos, trazendo ouro, incenso e mirra, e ela é feita geralmente no dia de Reis, que é 6 de janeiro. Ela tem a composição ritualística, uma cerimônia, né? Que tem um palhaço, que é o Pai Bastião, tem o coro, tem os outros componentes, que são os festeiros, passam nas casas de algumas pessoas, dançando e cantando, celebrando esse momento da Epifania, que é o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. Não é representada por esses magos que chegaram, né? Todos têm uma significação ali mágica. O ouro, na Idade Média, nos alquimistas, era em princípio que eles procuravam. Eles achavam, por exemplo, que a pedra filosofal poderia transformar tudo em ouro. A festa da Congada é sincrética, né? Muitas vezes é uma forma dos negros se conciliarem com os brancos e conseguirem cultuar suas divindades. Então, Nossa Senhora do Rosário é sincretizada com Iemanjá, divindade afro, né? Então, são festas que misturam as tradições afro com as ibéricas, quer dizer, da Península Ibérica, que abrangia Portugal e Espanha. Também ocorrem nessas músicas que os foliões da Folia de Reis tocam alguns ritmos africanos nas canções e tal. A Festa do Divino Espírito Santo é estudada por Agostinho da Silva e podemos dizer que essa festa ela foi muito popular na Idade Média. Eu suponho que até meu nome talvez seja homenagem, né? Minha família Lúcio Espírito Santo, do Espírito Santo, sejam pessoas que eram devotas da festa do Espírito Santo, festa do Divino.
Então, o culto do Espírito Santo era muito comum na Idade Média. Com a Santa Inquisição, houve uma repressão e muitas pessoas até fugiram para o Brasil, para os Açores, para outras regiões, para a Ilha da Madeira, para os Açores, para o Brasil. Então, eu suponho que possa ser essa a origem da minha família, Espírito Santo, parte pai. Mais informações estão nos livros do Agostinho da Silva, que é um português radicado no Brasil, que foi um mestre que inspirou Caetano Veloso. O Caetano fala dele no Verdade Tropical. Glauber Rocha também falava. Chegou a encontrar-se com ele ali em Salvador. Então, prosseguindo. A culinária em Minas tem uma referência num livro que é Feijão, Angu e Couve, que são as bases da culinária mineira, do Eduardo Frieiro. O que ele comenta? Que a culinária mineira, ela tem essa origem lá na colônia, nas várias contribuições do negro, do índio e do português, umas condições bem peculiares que ela surgiu. A alimentação não era abundante naquele período das Minas, ela vinha de fora, era muito tributada, não é? Naquela região montanhosa não havia como criar gado, por exemplo. Então ele destaca o papel da mandioca substituindo o trigo, que era muito caro importar. Então os portugueses usaram esse prato nativo, né? esse ingrediente nativo, substituindo o trigo e muitas vezes evitando a fome, que não era tão incomum aqui na região, porque a coroa cobrava muito caro os alimentos como forma de explorar a colônia. Então a mandioca tem um papel muito importante na colonização, né? O trigo aqui não é de região temperada, não brota ali que vem da Europa, a matéria-prima do pão. Então o pão aqui, igual existia na Europa, era escasso, não é como hoje. A gente pode fazer o pão francês aqui, tudo, o Rio Grande do Sul também produz. Na época não existia essa colonização no Rio Grande do Sul. Então daí a saudação à mandioca que Dilma Rousseff fez não é tão absurda. Ela teve um papel importante na colonização. Então, finalizando, é importante dizer o seguinte: Minas começou em 720 com a fundação com a separação ali, né, a fundação do estado, da região administrativa, e Mariana também foi a primeira cidade mineira, também reconhecida como cidade por essa época aí. No entanto, hoje a gente tem que destacar que existe um movimento catrumano que fala da importância do norte de Minas na identidade mineira, no geraizeiro. Então, tem um mineiro que é da região central, do quadrilátero ferrífero, né, de Diamantina, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, o mineiro e o geraizeiro, que são dos Campos Gerais, a região mais plana ao norte do estado, subindo o Vale do São Francisco. Então, João Batista Costa, professor ali de Montes Claros, destacou que Matias Barbosa, uma cidade na beira de São Francisco, graças à relação com Salvador e com o Nordeste, foi a primeira cidade a ser fundada no estado de Minas. E também a primeira igreja. Então, ele descobriu isso e fundamentou isso na dissertação dele de doutorado. E ganhou também prêmios, né? Inclusive medalha da Inconfidência por essa pesquisa, muito importante e tal. Então, ela mostrando que Minas tem essa origem no norte. Eles comerciavam com Salvador, depois a coroa proibiu, e aquela região do Vale de São Francisco, incluindo o norte de Minas, era boa para pecuária extensiva, para criar gado, então ela abastecia com a carne a região mineira, onde estavam as minas ali, Ouro Preto, aquela região que demandava muita comida e alimentação. Então eles produziam para essa região, mas com o passar do tempo aconteceu o seguinte: a coroa proibiu o comércio com Salvador, e tentando explorar essa região e evitar que o ouro escoasse ali de Salvador sem controle.
porque muitas vezes o ouro era uma moeda de troca dessas pessoas que abasteciam as minas, né? Então foi proibido o comércio do norte de Minas com Salvador, e com o passar do tempo a região de Minas passou a comerciar muito com o Rio de Janeiro e São Paulo, e também comprar os alimentos de lá. Os contatos passaram a ser mais e mais frequentes, mais e mais intensos, então a região do norte de Minas decaiu, sem poder comerciar nem com Salvador, e com o decréscimo do comércio com a região de Minas, ok? Então acho que é isso aí, os pontos principais hoje. Boa noite, alunos, boa noite, amigos.